pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Hora de Podcast. Eu, Matheus Stenger, juntamente com minha parceira Rose Maravigo, estaremos entrevistando diversos profissionais em diversas áreas para trazer um conteúdo com excelência para vocês, porque conteúdo de qualidade é o nosso presente para vocês. Então, sentem nas suas cadeiras, peguem um cafezinho e vamos para esse episódio muito bom. Falando, pessoal, num episódio muito bom com um cafezinho, hoje é um episódio que a gente tem, como sempre, uma belezura aqui feita pela Olga Cafeteria. A Olga Cafeteria ela fica localizada no estacionamento da Vita Medicina Integrada. É só ir lá para vocês tomar um café, vocês vão gostar muito. E a gente vai estar apreciando aqui essa beleza de café, né, Rosi? É isso mesmo. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, o episódio de hoje é da série Hora de Vita Medicina Integrada, nossa parceira e patrocinadora aqui do podcast. A Vita ela é uma clínica médica que valoriza a integração da tecnologia com o atendimento humanizado, oferecendo uma estrutura moderna, ampla e completa que centraliza diversas especialidades, serviços e diagnósticos para proporcionar mais comodidade e conveniência para você e sua família. Lá, você encontra tudo em um só lugar, consultórios médicos, um centro de imagem e diagnóstico, com diversos exames disponíveis, além do pronto atendimento com observação para adultos e crianças, central de vacinas, procedimentos de baixa complexidade, laboratório, cafeteria e estacionamento. Na Vita Medicina Integrada, você é o centro de tudo e a maior motivação é entregar tratamento médico acolhedor, educativo, acessível, humanizado e de excelência. Lembrando também, pessoal, que na Vita conta com os principais planos de saúde e convênios, além de oferecer formas facilitadas de pagamento. Acesse vitamedicinaintegrada.com.br e saiba mais. Vita, conversa, investiga e trata. Quem são os nossos convidados de hoje, então, Matheus? Hoje o tema é sobre medicina. A gente tem dois convidados aqui que são um casal. São convidados muito especiais, amigos nossos, já fomos em alguns jantares juntos, já confraternizamos juntos, que seriam o Dr. Eduardo e a doutora Flávia. Pessoal, gostariam de se apresentar? Bem, então, boa noite. É um prazer, uma honra, na verdade, estar aqui no podcast, um podcast que já se tornou referência e tão famoso, principalmente no nosso meio ali na Vita Medicina Integrada. Meu nome é Eduardo Couto. Eu sou médico, otorrinolaringologista e também cirurgião de cabeça e pescoço. Eu sou lagiano. Eu morei muito tempo fora, tenho minha formação em Curitiba de otorrinolaringologista e na Unicamp em São Paulo como cirurgião de cabeça e pescoço. Legal, seja bem-vindo, doutor Eduardo. Obrigado. Doutora Flávia. Boa noite, obrigada pelo convite. Então, eu sou a Flávia Klosterman, sou curitibana. Eu sou formada em Medicina e Otorrinolaringologia pelo Hospital Universitário Evangélico lá de Curitiba, pela mesma faculdade. Depois da formação de residência, eu fui para a Unicamp, lá em Campinas, onde eu fiquei 1 ano fazendo a subespecialização de otoneurologia, que é uma área que a gente estuda bastante as questões do ouvido, como tontura e zumbido. E após isso, a gente retornou aqui para Lages para fazer a otorrinolaringologia aí na Serra Catarinense. Ah, bacana. Seja bem-vinda, doutora Flávia. Obrigada. Seria legal também que vocês contassem para nós e para o pessoal que está nos assistindo aí um pouquinho da trajetória, né? Um pouco mais de detalhes e como que vocês chegaram na Vita, para a gente ouvir um pouquinho da história de vocês. Quer começar? Pode começar. Então tá. Então, na verdade, como eu sou lagiano e eu sempre tive esse plano de voltar para Lages, nós estávamos morando em Campinas, em São Paulo, onde eu já tinha terminado a minha residência de cirurgia de cabeça e pescoço, e a Flávia ainda estava terminando a parte de otoneurologia, e nós estávamos planejando retornar a Lages. Então, a gente tinha um projeto de fazer uma clínica só nossa. Até que o antigo gestor da Vita entrou em contato, a Vita ainda não existia, ainda era o Clube Princesa, na verdade. Ele entrou em contato conosco e sugeriu a gente trazer uma otorrino diferenciada para a cidade, porque antes de nós, os últimos especialistas tinham chego na cidade com mais de 20 anos. Então, ficou 20 anos parada a evolução da especialidade na cidade de Lages. E a gente teve uma mudança radical nos planos. A gente gostou da ideia da Vita, dessa ideia de ser uma clínica com poliespecialidades,
com vários exames, entre outras coisas, e decidimos voltar e embarcar nesse barco aí da Vita. E nós começamos junto desde o início, ainda estava tudo no cimento, na verdade. A gente ajudou no projeto, a gente ajudou até a pensar em algumas especialidades que acabaram vindo, e foi uma das melhores escolhas que nós fizemos, né? Foi bem pensado, bem planejado, a gente acabou vindo. O que nos chamou bastante atenção na época que a gente vinha de Campinas para Lages, trabalhava aqui e lá, foi essa questão da Vita ser um centro referência realmente, o que faltava aqui para a região, porque os pacientes hoje em dia é isso que eles gostam, eles vêm para a clínica, eles fazem consulta, já fazem exame, tem pronto-socorro na clínica, então realmente é um centro muito completo, então isso nos chamou bastante atenção e nos fez pensar em integrar o corpo médico da Vita Medicina Integrada. Muito legal ouvir que vocês participaram do planejamento, inclusive, Isso, né? né? Aquela história, quando eu cheguei era tudo mato. Isso, a gente veio Tudo cimento. no comecinho, né? Tanto que quando a gente resolveu entrar, né, na Vita, nós trouxemos juntos exames avançados em otorrinolaringologia. Então, nós temos a polissonografia, os exames de audição, audiometria, imitanciometria, exames avançados que nem tinha em Lages, na verdade, que são exames que avaliam bem o nervo auditivo, entre outros que a gente acaba fazendo ali. E a gente conseguiu trazer tudo o que a gente tem da mais alta tecnologia em São Paulo aqui para Lages. Então, isso foi muito bacana. Legal, pessoal. A gente gosta de começar sempre pelo básico aqui no podcast. Então, a gente pergunta primeiro de tudo a origem de vocês e logo em seguida a gente pede para vocês explicar a especialização de vocês. Como é que funciona, o que seria a otorrinolaringologia. A gente estava treinando esse nome, gente. É um trava-língua, né? É um trava-língua. Como é que funciona ela? E quem quiser responder, ele já pode começar. Então, a oto é oto, né, da parte do ouvido, rino, parte do nariz, laringologia, parte aí da laringe. Basicamente, da cabeça e pescoço, a gente faz um pouco de tudo. Então, da parte de ouvido, o que a gente mais vê, né? Questões de perdas auditivas, zumbidos, tontura, tumores lá no ouvido, a gente faz cirurgias para reabilitação auditiva, parte de nariz, desvio de septo, rinite, sinusite, adenoide em criança, roncos, boca, laringe, alterações na voz, a gente consegue examinar alterações na voz, parte de amígdalas, parte de, às vezes, algum refluxo, alguma coisa, e tumores nessa parte de cabeça e pescoço. Então, a otorrino é uma área realmente bem ampla, e além dessa parte de doenças, tem toda a parte estética da otorrino, que seria a parte de orelha, também orelha de abano, nariz, rinoplastia, pálpebra, blefaroplastia, então é uma gama muito grande aí. A otorrino, na verdade, não necessariamente todos os otorrinos fazem tudo dentro da especialidade, mas eu e a Flávia, nós nos complementamos, então a gente procurou fazer 2 subespecialidades dentro da otorrino, para a gente conseguir abranger uma área muito grande. Então, a gente literalmente faz tudo do pescoço para cima, né? Então, nós também fazemos cirurgias do canal da lágrima. O pessoal não sabe, mas otorrino, né? Nós fazemos essa cirurgia para pessoas que têm problemas no canal da lágrima. Nós fazemos próteses implantáveis para melhorar a audição. Então, nós fomos pioneiros aqui na Serra Catarinense. Na verdade, num raio aqui de 300 quilômetros, nós fomos os primeiros a fazer alguns implantes para reabilitar a parte da saúde auditiva, para tratar a surdez. Então, são cirurgias bem avançadas que não existiam aqui na Serra Catarinense. Cirurgia do ronco também é uma área de abrangência da nossa especialidade, além das cirurgias estéticas, que quer ou não, principalmente no pós-pandemia, o pessoal acabou se interessando muito, principalmente pela rinoplastia. E nós somos hoje referências em rino, né? Porque o interessante do otorrino fazer essa parte é porque ele alia tanto a parte funcional, que seria um desvio de septo, essa parte para respirar melhor, junto com a estética. Então, a gente também faz toda essa parte aí. Interessante, eu ia até perguntar isso, né? Porque normalmente a gente pensa que a parte estética seria com cirurgião plástico, qualquer coisa assim. Então, só pra gente entender. É uma área de abrangência da otorrino, né? Lógico, tem que ser um otorrino habilitado a fazer a cirurgia plástica da face, e nós somos. E que tem essa vantagem de entender também a parte funcional. Sim. Hoje em dia já mudou, acho que muito essa visão, porque antigamente realmente o pessoal procurava mais um cirurgião plástico. Hoje em dia já está bem consolidada essa questão do otorrino, justamente por causa de desvio de septo, problemas respiratórios. Então a pessoa vem com uma queixa estética, mas ela também quer resolver a parte funcional.
Seria o mais indicado, né? Com Sim. certeza. Fazer Legal. tudo junto. Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta que nem tá aqui, né? Mas vocês foram falando todas as áreas aí que vocês atuam. Deixa eu perguntar um negócio. Quando a gente tá lá viajando e pega uma serra e dá aquele negócio, aquela pressão, assim, vocês podem explicar para nós o que é isso? Eu sempre Sim. tive curiosidade de saber. O que acontece ali? Então, eu começo qualquer coisa, a Flávia termina. É super comum, principalmente na nossa região, porque a gente está em cima da serra e acaba que a pressão é um pouco menor aqui em cima. E quando tem esse deslocamento que você está viajando, o nosso corpo, principalmente a parte dos seios da face, que é aqui no rosto, e desse osso aqui, que é a mastoide, eles são cavidades pneumatizadas. Então, são ossos que têm ar dentro. Né? O nosso ouvido, ele tem uma membrana do tímpano, que é igual a pele de um tambor, e atrás dessa membrana tem ar. E o ar, ele entra bem quando a gente faz aquele movimento, tampar o nariz e soprar. O ar entra para dentro do ouvido. Quando a gente está na serra ou quando a gente tem essa mudança de altitude, a gente não consegue ter essa equalização da pressão. O ar não entra direito porque a tuba auditiva, que é esse canalzinho que quando sopra faz barulho no ouvido, acaba ficando mais fechada. Então, essa dificuldade de equalizar a pressão que dá o barulhinho no ouvido, na tuba auditiva. Aqui é super comum, ainda mais que na nossa cidade de manhã é inverno e à tarde é verão, essa oscilação de clima também faz dilatar e contrair bastante essa musculatura da tuba e dá esse desconforto. Então, nada mais é do que um sistema de defesa do nosso corpo, mas ele não funciona bem com variações de altitude ou de temperatura. E tem alguma dica de não acontecer? E aí, pessoas que têm problemas nasais ou às vezes estão meio encatarradas com secreção, isso às vezes piora. Então, dica, lavar o nariz antes de ir se expor a essas mudanças de altitude, ficar abrindo e fechando a boca, então, assim, Como se fosse bocejar. de lado, ou mascar chicletes durante o trajeto, ou beber vários goles de água durante o trajeto. E aí o ideal realmente é ir no otorrino para fazer um exame, passar uma câmera lá dentro do nariz, que a gente vê o nariz por dentro como que é, se é muito inchado, se tem algo lá na tuba auditiva, que é esse canal que comunica o nariz com o ouvido. E às vezes tem que usar até uns outros sprays no nariz antes de se expor a essas questões. E evitar fazer isso aqui, ó. Evitar tampar o nariz e soprar, Porque tá? É ruim. senão... Tá? É a primeira coisa que a É o gente conselho faz, do né? vô e da avó, né? Não Não, pode. sopra aí. É ruim, porque você acaba jogando a catarreira lá pra dentro do ouvido. Então não é o ideal. E aí corre o risco de perfurar tímpano, fazer outras Daí questões. você traz... Então abre a boca, né, Abre gente? a boca, Agora como se nada fosse de apertar bocejar. o nariz, Nada de abre a soprar. boca e leva um chicletinho. Isso aí. Eu tô testando aqui. Cara, que massa isso. E, assim, puxando mais a parte ali em louco mesmo, como é que funciona a consulta de vocês? Como é que vocês avaliam o paciente? Como é que faz todo esse procedimento? Perfeito. Então, hoje, tanto eu quanto a Flávia, né, nós atendemos todos os convênios locais aqui, né? Eu acho que não tem problema eu citar aqui, mas Unimed, SC Saúde, Pladisa, entre outros convênios que são credenciados na Vita Medicina Integrada, e atendemos também consultas particulares, né? O nosso agendamento é direto na Vita, né? Ligando, depois a gente pode passar o contato ali da Vita. O agendamento é direto ali, ou a gente tem um site nosso pessoal que também direciona lá para a Vita. A gente atende praticamente todos os dias na Vita, ou eu ou a Flávia estamos atendendo. Então, a gente nunca deixa os pacientes desassistidos, né? No momento, nós não atendemos casos de urgência, porque a gente não tem tempo hábil no dia para conseguir atender esses pacientes, mas nós temos encaminhamentos do pronto atendimento da Vita para o nosso consultório que a gente normalmente consegue ajudar. E atendemos todas as idades e todas as patologias da otorrino. Isso é importante porque não é todo mundo que atende todas as idades. Então, a gente literalmente atende todos os pacientes. A gente costuma brincar que para cima do pescoço, exceto a bolinha de dentro do olho e a bolinha do cérebro, a gente atende tudo. Então, do pescoço para cima, realmente, a gente trata tudo. É realmente bem amplo, né? É uma especialidade bem bastante ampla. coisa. Né? A gente faz uma curiosidade, até o pessoal não sabe, mas nós também fomos pioneiros aqui na Serra, fazer com o pessoal da neurocirurgia acesso de tumores. Então, tumores de hipófise, tumores cerebrais por dentro do nariz. Então, ao invés de ter todo aquele corte aqui por fora, ou cortes mais amplos, a gente entra com uma câmera dentro do nariz e faz toda a cirurgia, uma microcirurgia por dentro do nariz. É super minucioso. Normalmente o paciente consegue ir embora no outro dia do hospital para tirar um tumor cerebral que em outros tempos teria que abrir daqui até aqui. Então, a gente faz isso aqui também. Acaba ficando sem cicatriz nenhuma, né? Nenhuma, e a sequela é muito menor, é uma cirurgia minimamente invasiva, menos agressiva para os pacientes, é bem interessante.
Muito legal. Inclusive, o episódio passado foi com o Dr. Igor, Sim. né, que é sobre medicina Intervencionista. intervencionista, e me lembrou um pouco A gente faz algumas disso. coisas junto aí, inclusive. É muito Legal. interessante isso, né? É Porque bem para o bacana. paciente, o nível de conforto, de bem-estar, o quanto libera o paciente também para não ficar tão debilitado, né? O Então, nosso isso é bem objetivo interessante. na Vita é justamente a gente trazer tudo que tem de tecnologia do mais avançado ali para dentro. Então, assim, a gente tem um corpo clínico hoje, e isso eu gosto sempre de falar, porque eu fui o primeiro diretor clínico da Vita. Eu fiquei 2 anos na direção e a gente sempre fez questão de trazer pessoas boas, né? Não é tão simples isso, mas a gente hoje tem um corpo clínico com pessoas muito boas, com profissionais de uma gama assim de conhecimento, de cuidado com o paciente, é muito bacana. A gente tá E a gente na Otorrino, né? Como somos um casal, a gente preza por pelo menos um estar focando, fazendo uma especialização para complementar sempre, estar sempre se atualizando. Então, isso é muito importante, porque as coisas mudam muito rápido. Então, às vezes o Eduardo vai lá para fora, faz um curso de alguma coisa, traz coisa nova, às vezes eu vou, trago outra coisa. Então, isso é muito importante também para a gente trabalhar em equipe, né? a gente procura não deixar a especialidade ficar estagnada, né? A medicina, como qualquer área, ela está em eterna evolução e a gente procura acompanhar o ritmo, né? E hoje, com o transporte, com a globalização, ela permite você ter informação na mão. Então, não tem nenhuma desculpa para a gente não estar atualizado. E como a Flávia falou, como casal, a gente consegue pegar uma área muito maior. Então, um sempre está estudando um pouquinho mais alguma área, se atualizando mais, para trazer para os nossos pacientes o que tem de mais moderno. Deixa eu Muito perguntar legal. uma pergunta essa aqui. Como é que funciona essa parte, a interação de vocês na hora da cirurgia? Tem cirurgias que vocês fazem em conjunto, justamente para um complementar o outro. Como é que funciona essa parte? A maioria das vezes a gente opera em conjunto, né? As cirurgias maiores, o Eduardo acaba fazendo, que ele tem essa especialização de cabeça e pescoço, então tumores maiores, parte de ouvido, ele que acaba fazendo, e daí eu acabo auxiliando na cirurgia. Na verdade, assim, hoje em dia, ninguém opera sozinho, né? É sempre melhor você trabalhar em equipe, né? E a minha equipe aqui em Lages é a doutora Flávia, né? Então, e eu sou a equipe dela. A gente se dá Ai, muito que bem, a gente fofinhos. trabalha muito bem, a gente consegue levar muito bem essa parte pessoal e parte profissional. Eu não consigo fazer as cirurgias grandes sem ela me ajudar. E da mesma forma, as cirurgias dela, quando precisa de ajuda, eu vou para auxiliar, né? Mas principalmente cirurgias tipo rinoplastia, cirurgias de ouvido, essas cirurgias de prótese, de reabilitação, ou as grandes cirurgias da cabeça e pescoço, a gente sempre faz junto. Então a gente passa 24 horas por dia aí, dependendo do dia. Eu fiz essa pergunta porque eu vejo que é complexo a parte mesmo de confiança na pessoa que está fazendo a cirurgia juntamente com você, né? Então, ali vocês têm uma vantagem que um confia no outro plenamente, e na hora de Sem cirurgia, um segura a mão do outro e vamos, né? Sem dúvida. E a gente se ajuda. Um exemplo, a semana passada eu estava num curso, na verdade eu fui dar uma aula em João Pessoa, e eu tive um paciente que precisou ser avaliado aqui, e a Flávia estava aqui. Ela avaliou, ela fez toda a conduta com o paciente, a gente super confia um no outro e resolve, né? O importante é não deixar o paciente desassistido. É muito evidente, assim, a dinâmica de vocês, a parceria, né? Então, os dois falam a mesma língua, isso é muito legal Por também. isso que a gente casou. É isso aí. E também, só complementando, né? Eu acho que não teve nenhum especialista, nenhum médico da Vita, até agora que a gente entrevistou aqui, que não trouxe essa mesma linha na fala. A gente traz inovação, a gente traz equipamento, é sempre o mais avançado. Então, isso fica muito evidente nos episódios aqui, doutor Eduardo, que você falou, a gente sempre está buscando o Sim, melhor, os é profissionais. uma das premissas da Vita, sabe? Quando a gente tinha as reuniões e a gente foi decidir, né? O que essa clínica vai ser, o que a gente quer, qual caminho a gente quer seguir. Uma das principais era, logicamente, o atendimento humanizado, a medicina integrada, mas trazer tecnologia, né? Ser um diferencial aqui na Serra. Porque hoje, como o ensino, a saúde, ela está amplamente divulgada, a informação e tudo mais, o paciente sabe o que tem de melhor. E ele quer o que tem de melhor. Então, a gente não pode ficar para trás, senão ele vai pegar um carro e ele vai descer para o litoral, ou vai para algum local aqui, vai para Curitiba, vai para Florianópolis, atrás dessa tecnologia. Então, é a nossa obrigação trazer aqui para Lages. É muito legal isso. E falando um pouquinho mais sobre os exames aí que vocês realizam hoje na Vita,
em termos de estrutura, equipamentos, se vocês puderem dar um pouco mais de detalhes sobre isso para o pessoal que está nos ouvindo. Então, no consultório, a gente faz aquele exame chamado nasofibrolaringoscopia, que é um exame que a gente passa uma câmera lá dentro do nariz e da garganta do paciente, que a gente consegue ver se o paciente tem desvio de septo, tumor no nariz, tumor na garganta, se tem lesão em pregas vocais, adenoide, todas essas alterações. A gente faz exames de ouvido no próprio consultório. A gente consegue mostrar para os pacientes o ouvido deles, para eles entenderem o que eles têm no ouvido num monitor. Eu faço testes alérgicos, então no próprio consultório a gente consegue fazer teste de rinite alérgica para direcionar o paciente para ele tomar mais cuidado, se ele tem rinite a poeira, a mofo, pólen, essas questões. Da parte da fonoaudiologia, a gente faz exames auditivos, audiometria, imitanciometria, ver como está a mobilidade do tímpano desse paciente, faz o exame Bera ou PEAT, que é um exame que analisa outra parte da via auditiva também, faz a polissonografia, que é o exame do ronco, né? É uma das polissonografias, acho que é uma das mais completas que tem hoje em dia na região. É um dos únicos exames que avalia todos os parâmetros. Então, é um exame que não tinha aqui em Lages por muito tempo e agora a gente colocou, ele avalia todos os parâmetros do sono. Então, existiam exames que não eram tão completos. Esse é um exame que ele vê absolutamente tudo. Dentro desse exame, ele tem um eletrocardiograma, um eletroencefalograma. Então, são vários exames dentro de um só, para avaliar o sono e a qualidade de sono dos pacientes. Isso até o Eduardo trouxe, que lá em Campinas eu tenho um serviço em Campinas, que eu já trabalho com isso lá, eu até mantenho à distância esse serviço de prestação de exames lá, eu trouxe tudo que eu tinha lá aqui para Lages. Então, a gente hoje está no nível de São Paulo, a gente não está perdendo em absolutamente nada. E a ideia mais para frente é trazer outros exames ainda é só o começo, a gente tem muita coisa para trazer, né? Assim, essa parceria com a Vita, né? Nós temos ali também exames que tem na Vita que são usados para otorrinolaringologia. Então, a tomografia. Hoje, para nós, está dentro da perfeição. Eu atendo o paciente, eu já peço para esse paciente fazer uma tomografia computadorizada. A gente tem uma das tomografias, se não a mais avançada da cidade. Ele já faz o exame, consegue retornar comigo no consultório. Da mesma forma, a gente tem ressonância, a gente usa isso para diagnóstico de tumores. Tudo ali dentro da Vita, né? Laboratório para fazer exames de sangue e tudo mais. Isso facilita muito, né? A integralidade do paciente ali dentro. Bacana. E quando que é necessário realizar esses exames? Porque exame tem um monte, né? Mas como que eu sei quando que eu tenho que realizar eles? Então, Matheus, depende muito, né? A maioria dos exames não são pedidos só pelo otorrinolaringologista, né? Então, é muito específico. Exames de audição, normalmente, o Bera, audiometria, imitanciometria, são para pacientes que têm história de perda auditiva, de zumbido, de traumas acústicos. Então, a gente tem muito paciente, tontura, pacientes que tiveram, o cara foi lá, que o pessoal gosta muito de caçar, né? Foi caçar, deu um tiro e ficou com um zumbido no ouvido, né? Ele precisa ser avaliado, ele precisa quantificar essa perda auditiva. Exame do ronco ali, a polissonografia, pacientes que roncam, que têm apneia do sono, ou pacientes que têm distúrbios do sono, né? Então, o paciente, às vezes, existe uma doença chamada síndrome das pernas inquietas. O paciente tem uma movimentação involuntária das pernas durante o sono. Então, ele vai lá, a gente vai fazer esse diagnóstico. Existem uma gama de diagnósticos. E o principal, esse exame que a gente faz, que é a nasofibrolaringoscopia ou videolaringoscopia, normalmente esse exame é indicado pelos otorrinos ou por colegas que mexem nessa parte de via aérea, porque é um exame muito completo, onde eu consigo avaliar toda a parte, desde nariz até a parte de garganta, a parte lá de laringe. A gente atende muito cantor que tem dificuldade para falar, radialistas que tem dificuldade, perda de voz. Então, assim, é uma gama, eu podia passar a noite falando aí, é muita coisa. A indicação é muito ampla, sabe? Mas normalmente são médicos que indicam para nós e o paciente vai lá com a indicação de outros colegas ou pacientes nossos mesmo. O paciente ir sozinho acontece também. Às vezes o paciente fala, não, tô roncando, quero fazer esse exame, né? Mas normalmente a gente recomenda passar por um colega ou passar por nós, por uma consulta, para não fazer um exame dispendioso aí, para ele fazer o exame correto. Passar pelo especialista, Pelo especialista. Né? Doutora Flávia, você comentou ali sobre os testes, né, e citou a nossa querida companheira rinite, né, que agora a gente está aí na primavera e ela vem nos visitar. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a rinite, a própria sinusite também, qual que é a diferença, como é que funcionam esses testes também, para o
pessoal que está em casa, dicas de como que a gente consegue amenizar esse quadro. Então, a rinite é uma inflamação crônica ali da mucosa respiratória. Geralmente, sintomas de rinite, sintoma obstrutivo, que é o nariz trancado, e pode ter os sintomas irritativos, que é coceira, pode ser coceira no nariz, na garganta, no olho, no ouvido, espirros, aqueles espirros que a pessoa dá vários espirros juntos, coriza, que é aquela aguinha que escorre do nariz. Então, geralmente, esses são os sintomas de rinite. Sinusite, geralmente já tem uma infecção ali, pode ser por vírus, pode ser por bactérias. A pessoa geralmente está com o nariz trancado também, mas ela às vezes sente dor de cabeça, pressão na face, aquele peso na face, secreção que sente escorrendo do nariz lá na garganta, pode ter tosse também. E pode ser uma sinusite aguda, que a pessoa às vezes tem febre, catarro amarelo, esverdeado, ou uma sinusite crônica, que aí a gente demanda desses exames, do exame da câmara do nariz, de uma tomografia dos seios da face, para ver o que esse paciente tem. E a rinite, agora na primavera, vem essa questão do pólen, né? Então, o que a gente geralmente indica para o paciente quando tem rinite nessa época de primavera? Primeiro, sempre passar no otorrino antes dessa época para já começar um tratamento prévio, profilático, né? Então, com soro no nariz, lavagem nasal, a gente indica para praticamente todos os pacientes e faz muita diferença lavar o nariz, porque a gente tem cílios lá do nariz que vão tirando as impurezas. Então, quanto mais livre a gente deixa esses cílios lá dentro do nariz, eles vão combatendo esses alérgenos ou poluentes. Além disso, na época da primavera, a gente indica os pacientes a não fazerem atividades físicas ou não saírem na rua, digamos assim, se eles conseguirem, até umas 9, 10 da manhã, que é o horário que o pólen está mais no ar, e não abrir a casa até umas 9 ou 10 da manhã e fechar no final da tarde também. Evitar, então, atividades fora no início da manhã e no final da tarde. Evitar abrir a casa de manhã e fechar no final da tarde. Então, isso já ajuda muito essa questão da rinite na primavera. Só um parêntese ali, por que isso, tá? Porque nesses períodos do início da manhã e do final da tarde, a gente tem um excesso de pólen no ar. Então, aqui na nossa região, o mais comum é pólen de azevém, de gramíneas, né? E consequentemente, o que a gente mais pega, até no teste que a Flávia faz, é o mais comum, que os pacientes mais têm sensibilidade ou alergia. Então, por isso essa indicação de não sair muito cedinho para a rua, não deixar a casa aberta cedinho e final da tarde fechar um pouco antes para diminuir um pouquinho essa exposição ao pólen. Né? Legal, bom saber. Essa da manhã eu não tinha conhecimento. Essa é interessante, né? Interessante. E essa questão que vocês falaram da lavagem do nariz, seria basicamente aquele negócio, você coloca a água numa via e sai na outra, o que seria? A lavagem do nariz dá para ser feita de várias formas. Então, dá para ser feita com seringa, né? Com uma garrafinha, que hoje em dia é o que tem praticamente aí de mais moderno, que é grande volume, que a gente fala de soro e baixa pressão, ou com aqueles soros em sprays da farmácia. O que a gente geralmente recomenda, e é melhor, são esses da garrafinha, que é um volume maior, ou com a seringa. Então, a pessoa vai lá, pode comprar o soro na farmácia. Nunca água, tá, Matheus? Falou água nunca. Água dói até a alma. Tem que ser soro, né? Ou água com salzinho, coloca uma colherinha de sal, em mais ou menos 250 ml de água filtrada morna, mistura para virar soro fisiológico. Porque se você colocar água pura, dói, então não pode. Olha que curioso. Tem que ser com soro fisiológico. E aí o ideal é a pessoa abaixar a cabeça, abrir a boca, lavar lá o nariz e nunca soar forte depois do nariz, porque senão às vezes o soro que fica um pouco acumulado lá no fundo do nariz pode ir para o ouvido. Então a gente orienta só ordenhar. E o soro entrando é o importante. Ele pode sair pela outra narina, pode ir para garganta, daí você cospe ou engole. E nunca fazer com a cabeça para trás também por essa questão do ouvido. Então, às vezes, a gente atende muito paciente criança, né? Com o ouvido tampado. Com o ouvido tampado, secreção atrás do ouvido, e vai ver, às vezes, a mãe tá fazendo a lavagem com a criança deitada. Não tem regra trás. Sair pelo mesmo buraco do nariz, sair pelo outro, ou sair pela boca, né? Não tem o uma regra. Importante é estar o soro entrando, né? O soro tem que entrar. E com criança é mais desafiador ainda, né? Porque às vezes para eles pararem... Mas quando a criança, ela sente que faz tão bem,
porque elas acostumam. Acostumam. Então, a maioria, hoje eu tenho pacientes de 3 anos de idade que lavam o nariz sozinho. Porque Que eles já legal. entenderam como é bom e como alivia, eles não ficam doentinhos, então eles acabam fazendo sozinho. É lógico, tem alguns que são um pouco mais... são um pouquinho mais resistentes, mas em geral é super tranquilo. Não, e é muito interessante porque é um tratamento, né? Uma opção muito acessível em Sim, termos sim. de valores, né? É Se uma a gente das for poucas pensar. coisas que tem comprovação científica e é barata. Super fácil de barato e você vai prevenir uma situação que depois você vai ter que tomar uma pancada de remédio lá na Sim. frente, vai sofrer, vai sentir dor. A né? maioria dos resfriados, rinite, sinusites no início, que não é bacteriana, se a pessoa intensifica a lavagem, faz bastante lavagem, geralmente fica bem sem precisar usar medicação. Então não tem E- contraindicação. Não Pode tem fazer à contraindicação. E vontade. quando a pessoa tá pior, tá com mais secreção e tudo mais, a gente indica aumentar o número de lavagens nasais. Aumentar a frequência. E vocês comentaram ali sobre crianças, né? Nem tá aqui no nosso roteiro, mas eu lembrei de perguntar. Antigamente o pessoal tinha muito o hábito de colocar coisas no ouvido das Sim. crianças. Infelizmente ainda tem, tá? Azeite. Azeite quente, né? Nossa, De vez então. em quando, assim, eu já peguei queimadura grave por óleo de cozinha, né, que a mãe pingou no ouvido da criança. Antigamente o pessoal fazia isso, né? Ou pegava uma folhinha com água quente e colocava ali. Completamente contraindicado, tá? O ouvido tem que ser visto por um especialista, principalmente otorrinolaringologista ou um pediatra, e avaliar, porque às vezes pode ser só uma cerinha, um pouco de cerume ali no ouvido, ou às vezes é uma infecção e acaba que qualquer coisa que você coloque no ouvido, álcool, azeite, óleo, o que for, ele muda o pH ali do ouvido. Então, às vezes, pela temperatura vai queimar e já é péssimo, mas às vezes só pela mudança de pH você vai trazer infecções oportunistas. Então, bactérias que não estariam ali dentro, fungos, vão aparecer por você estar pingando o negócio errado. Então não coloca nada no ouvido, Nada. gente. E Assim, agora, regra de ouro. até falando, que você falando me lembrou, na verdade não é em criança, mas é o famoso cone hindu. Deus Né? me livre. Aparece muito no Muito. consultório. As pessoas acham que estão com cera, às vezes nem sabem que tem no ouvido, vamos lá fazer um cone hindu. Vai lá, esses dias eu tive um paciente que eu demorei uns dias, um bom tempo para conseguir tirar lá a cera da vela, digamos assim, porque eles Nossa. colocam a cera. Não sei se vocês já ouviram falar, Queima. o cone hindu, Uhum. eles colocam ali e falam pro paciente que o que sai ali é cera de mas não ouvido. é resto da combustão dessa cera, da cera da vela ali que eles colocam. Então, E isso pode furar o isso queima, tímpano, dá pode dar lesões. infecção. É. Esse meu paciente que eu tive, ele teve uma dor horrível na hora, sorte que não furou, mas demorou um tempo para a gente conseguir tirar ali a cera que ficou lá dentro. E às vezes a gente tem que Imagina, fazer né? cirurgias, né? Cirurgias para fechar essa perfuração. Às vezes o paciente tem perdas auditivas por ter feito isso, porque causa lesões na cadeia de ossinhos ali de dentro do ouvido, né? Então, assim, ouvido, sempre lembrar, se a gente pode deixar um recado sobre o ouvido, não foi feito para ser manipulado, tá? Cotonete, o que for, não é Isso, para eu ia usar. perguntar do cotonete. Nem pensar. A gente só Fala do recomenda, cotonete. assim, a recomendação é bem simples. É o dedo com a toalha até onde o dedo com uma toalha alcance, né? O cotonete, ele até serve para limpar por fora o ouvido, né? Ele quer limpar fora e tudo mais, ou na entradinha. Mas não mais do que isso. O nosso ouvido, a gente costuma dizer que ele é autolimpante. Então, e quanto mais as pessoas às vezes manipulam o ouvido, ele, digamos assim, entende que tem que produzir mais cera. Então, dá mais coceira, produz mais cera. O cotonete, ele causa microtraumas. Então, ele parece dar um alívio, mas ele vai fazer dar mais coceira e mais incômodo. Então, nem pensar. Eu vou dizer que eu sou viciado em cotonete. Foge Eu do uso cotonete. 2 por dia. mais ou Não é menos. só você, tá? Isso aí é super comum. Super comum. Não, e a cera ela já é produzida na parte mais externa, mais de fora do ouvido. Então ela produz e ela já espelha o que tem em excesso. Então, às vezes, quando a gente olha lá, aquele paciente olha com a câmera ou com o aparelho, com o otoscópio, tá aquela cera lá em cima do tímpano, a gente já sabe, né? Não O adianta paciente enganar tá o otorrino, tá? A gente empurrando sabe. Se olhar a cera dentro do com o ouvido, cotonete. E aí também é um risco de furar esse tímpano. Eu acho que você precisa ir lá consultar. Eu tenho certeza que você acha isso. Mas puxando essa parte aí, já que a gente entrou nesse assunto. É um vício, basicamente. A pessoa fica viciada em mexer. Eu sei por causa que eu tenho Sim, esse vício. sim. Então, estou falando. Como é que resolve isso? Porque a coceira é real, você Sim. fica com a coceira. Normalmente quem manipula muito o ouvido, né, acaba deixando a mucosa, a pele ali de dentro muito ressecada. Então existem tratamentos que a gente passa, algum lubrificante, alguma coisa para lubrificar um pouquinho e ir diminuindo essa coceira com o tempo, né?
A gente recomenda, assim, parar 100% o cotonete. A gente passa qualquer óleo, isso é bem, bem tranquilo, assim, não precisa nem de receita médica, né? Óleo de amêndoas, óleo de coco, qualquer óleo lubrificante, até vaselina, passar na pontinha do cotonete e passar só na entrada, né? Bem na entradinha do ouvido. Uma semana, um pouquinho antes de dormir, toda noite antes de dormir, faz esse procedimento. Isso vai lubrificar e vai diminuir a coceira e com o tempo você para de usar. E daí você parando de usar cotonete, você vai manter a tua cera ali, que a cera é lubrificação lubrificante, é natural. hidratante, e a cera ajuda a não coçar o ouvido. É um Justamente ciclo. porque ela deixa o ouvido mais hidratado. Então, O quanto ouvido mais coça cotonete, porque é mais ressecado. coceira. Mais coceira. Entendi. É mais lógico, né? Existem outras situações, né? Que a gente está generalizando. Existem situações que pode ter uma infecção, que pode dar coceira no ouvido, existe fungo. Aqui a gente não vê tanto, porque a gente não trabalha mais com urgências, né? Mas existem corpos estranhos no ouvido, então às vezes entra bicho no ouvido, tem criança que coloca feijão, milho, o que vocês imaginarem é colocado No dentro do nariz ouvido. também, No nariz né? também. Então, As crianças tudo isso são... pode dar coceira, pode dar dor no ouvido também. Eu imagino que vocês devem ter umas histórias muito engraçadas nesse Tem. sentido, você né? imaginar. O que você imaginar dentro do ouvido. Inseto, o que você imaginar. Ah, esse eu tenho medo. O que Ai, você imaginar. que terror, né, gente? Aham. E eles ficam E as vivos, tá? pessoas vêm atordoadas quando estão com inseto. E ficam vivos. Eles estão Com vivos às dor, vezes, tá? com A barulho, pessoa não dá surta, pra ver. imagina, ele surta. Algo alguém- mexendo ali dentro, fazendo Nossa. barulho. É bizarro. E daí Uns corre casos- pro especialista, né? A gente É. tem que fazer. E agora, já se encaminhando para o final do episódio, vocês poderiam falar um pouquinho sobre a rinoplastia? Como é que funciona esse procedimento? Qual que é o diferencial da equipe de vocês? Vocês já comentaram um pouquinho, mas se puderem detalhar um pouco mais. Então, rinoplastia, né, é a cirurgia estética do nariz, né? Faz parte da nossa formação. Eu fiquei um tempo fora, trabalhando só com rinoplastia, né? Então, é uma cirurgia que, na verdade, o nome correto é rinoceptoplastia. Porque hoje a gente usa a estrutura do septo nasal, que normalmente tem desvios, para fazer a estruturação do nariz. Então, eu sempre comento com as minhas pacientes ou com os meus pacientes, eu vou operar o teu nariz, a gente vai fazer uma rinoplastia estruturada. Se eu te ver daqui a 50 anos, pode ter caído tudo, mas o nariz não vai cair. Então, são técnicas que a gente usa para ter uma rino mais duradoura, né? A gente mexe tanto no arcabouço ósseo, aqui em cima, quanto na ponta, e deixa um nariz normalmente harmônico com o rosto. Isso é uma coisa que antigamente o pessoal queria aquele nariz bem artificial, né? Queria que olhassem para a pessoa e soubessem. Michael Jackson fez plástica. Bem empinadinho, né? Hoje assim, mudou. né? Hoje o conceito é outro. O pessoal quer um nariz harmônico com o rosto, mas natural, né? E pós-pandemia também surgiram alguns dados bem, bem bacanas da rinoplastia. Antigamente era 70%, 80% de quem buscava a rinoplastia eram as mulheres. Hoje é 50-50. Pelo efeito zoom e por muita videochamada e tudo mais, os homens começaram a se incomodar também com o nariz. Então hoje é metade, metade. Metade homem, metade mulher. E pessoas que estão já entrando na terceira idade também querem fazer rinoplastia. Então eu já operei pacientes com mais de 70 anos para fazer uma cirurgia estética do nariz, né? Falando de homem e mulher, não sei se a Flávia quer falar da diferença ali de nariz, né? Pode falar. Mulher, elas preferem um nariz, e tem que ser um nariz com um dorso um pouco mais curvado, uma pontinha mais definida. Fica Já lindo, o homem, né? Fica muito Fica bonito. muito Já bonito. o homem, eles não querem esse nariz, né? O homem ainda quer um nariz que seja mais natural ainda, que ninguém perceba que operou. Então a gente já operou vários colegas aqui, inclusive médicos, que chegam lá meio com vergonha, não, eu quero fazer o nariz, mas não quero que ninguém perceba. E a pessoa se incomoda a vida toda com o nariz. Então a gente faz um nariz para ficar natural, um dorso mais reto, uma ponta mais definida, sem estar aquele rodadinho, né? E a procura hoje é imensa da rinoplastia. E é importante falar, né, que tudo são estudos, é tudo baseado em medidas, em estudos, isso se chama cefalometria. Então, as medidas não são da cabeça. Não é da nossa cabeça, né? Então, existem várias proporções no rosto e são seguidas essas proporções, né? Interessante isso. E sobre a rinoplastia, né, eu acho que é importante a gente falar, apesar de ser uma cirurgia, né, é uma cirurgia com anestesia geral, uma cirurgia que dura às vezes 3, 4 horas, às vezes um pouco mais ou um pouco menos, é uma cirurgia muito segura, né? Aqui a gente tem um apoio muito grande aqui em Lages da equipe da anestesiologia, que eu sei que já vieram aqui conversar com vocês, né, o pessoal da Serra Nest, e a gente tem uma parceria muito grande com o Dr. Antônio, com o Dr. Hudson e com a Carol e a Nath, que são as outras médicas da equipe deles, e hoje é um procedimento tão seguro quanto andar de avião. Eu sempre falo para meus pacientes que o paciente chega e diz, não tenho medo da cirurgia, mas eu tenho medo da anestesia. Eu falo, não, para acontecer um problema na anestesia é igual cair um avião.
tem que ter sucessivas falhas humanas. E na nossa equipe não acontece isso. A nossa equipe trabalha muito em sinergia, tanto a nossa, da Coutorrino, quanto a da Serranest. A gente trabalha em sinergia para não ter problemas na anestesia. E é tão tranquilo que o nosso paciente ele interna de manhã e à noite ele está indo para casa. Raramente os meus pacientes de rinoplastia precisam dormir no hospital, porque eles têm, além de um procedimento muito bem feito, com todo cuidado, é um procedimento com uma anestesia muito boa. Então a gente tem essa parceria que sempre traz um benefício para o paciente. Lembrando também que eles estão ali na Vita com a gente, tem essa comodidade. Legal. Eu achei legal quando você falou ali que nem o nariz não cai depois de 50 anos. É engraçado porque a gente nunca pensa isso, mas o nariz ele vai caindo com o tempo, Tudo né? cai, né? As cartilagens vão ficando mais frouxas. É que nem a orelha, né? Que a orelha de idoso parece grande, Uhum. parece que cresceu. Não, é que a cartilagem vai ficando mais... Não é que cresce, é que cai. mais né? Com o tempo vai Tem caindo, esse né? mito, né? Que o pessoal fala, fala que né, cresce. não para de crescer, morre e não para de Não. crescer. Não, mas a orelha e nariz é que eles vão caindo. Eles vão caindo. Então o objetivo é justamente evitar que o tempo consiga derrubar essas cartilagens. Então vocês aí que em casa que estão com o nariz caindo, a orelha caindo, já sabem quem contactar. Sabem, por favor. Agora, muito curioso essa questão da pandemia aí, né? Aumentou... Ninguém saiu da pandemia o mesmo, né, gente? Não. Saiu É mesmo. muito celular toda hora, muito Zoom, né? Muita reunião virtual, todo mundo em casa, home office. Aumentou muito, A muito procura mesmo. por rinoplastia, tá? Isso é estatístico, já são dados bem... Que Aumentou em interessante 1000%. isso. A procura 1000%? por rinoplastia. É muito, né? Foi um negócio bizarro pós-pandemia, né? Que era uma coisa que o pessoal não se incomodava tanto. Mas eles viram, e daí, lógico, isso é sempre bom, porque traz mais pesquisas, traz mais estudos. Eu tive na Alemanha uns 2 meses e uma grande discussão era essa. O paciente se torna mais exigente, então o médico tem que entregar mais resultado. Né? E a gente sempre tenta entregar o melhor para os pacientes. E a cobrança vem porque aumentou a demanda, então a cobrança vem. Isso é muito legal, porque hoje o paciente ele tem informação na internet, ele sabe o que dá, o que não dá. Se ele vai num colega que fala alguma besteira, ele já vai chegar para você falando, eu vi isso, eu sei que não é assim. Então isso é legal. Questiona, né? Isso E muitas nos- vezes olha coisas que nem deveria também, né? Tem doutora? o lado negativo, né? Tem o A lado gente negativo. sempre O Dr. fala Google que- dá trabalho às vezes. A gente sempre fala aqui da importância do especialista, né? De procurar profissionais capacitados que realmente vai te entregar uma informação de qualidade. E esse é o nosso propósito aqui também com vocês, né? Porque o Google, a gente sabe aí que tem muita informação que não o é Dr. Google às interessante. vezes não filtra muito bem, né? Show de bola, pessoal. Eu acho que temos um episódio, certo, Rose? Temos um episódio, um baita de um episódio, Um né? baita de episódio, muito informativo, com bastante coisas que a gente pode aprender com ele. Doutor Eduardo, gostaria de deixar ali suas últimas falas, onde que a gente pode entrar em contato com você, Claro. últimas considerações. Tinha Isso. assumido a palavra. Bom, primeiro agradecer, né? É um prazer estar aqui. Parabenizar pelo podcast, está tendo uma repercussão muito boa, tá? Espero que cada Obrigada. vez tenha um maior alcance aqui na nossa região e, quiçá, fora dela, né? Eu fico muito feliz quando eu escuto um paciente falando que viu alguém da Vita no podcast. Que Então, a gente legal. vê que a coisa está rodando e que está funcionando e é muito bom, né? E nos colocar à disposição, tanto eu, acho, quanto a doutora Flávia, né? Nós hoje atendemos só na Vita, né? Nós temos algumas coisas em São Paulo, mas não fazemos mais consulta lá, então hoje o nosso foco é 100% Lages, 100% Vita Medicina Integrada. Nós estamos ali de segunda a sexta, toda semana, ou eu ou a doutora Flávia, algum dia nós estamos ali. O agendamento é direto na Vita, acho que é mais fácil a Flávia falar os números aí, de telefone, que eu nunca sei decor. Eu já ia passar para a Flávia depois, mas já pode passar a Flávia. O telefone? É. Dá para ser pelo WhatsApp da Vita, né? Direto, que é o 3240-0707, ou o 0800, que é o 0800 324 0707. Eu vou deixar o QR Code aparecendo ali, então pode ficar acho que tranquilo. é mais fácil. Sim, eu sempre convido também quem assiste a nos seguir no Instagram, daí é o Instagram pessoal mesmo, que é Coutorrino, @Coutorrino, né? A gente tem um site também que é coutorrino.com. Lá vai ter várias informações, tanto da nossa formação, das nossas áreas de atuação, vai ter um monte de nariz para o pessoal ver, né? Tanto da parte cirúrgica, eu acho que é bem bacana nos seguir a Flávia também, tem várias informações aí até no dia a dia, ela acaba passando dessa parte de cuidados gerais, o que é bom, o que não é bom, é bem bacana. Certo. Doutora Flávia, deixa suas considerações finais também para nós. Então, agradecer a vinda ao podcast.
falar para os pacientes que a gente está à disposição. Então, realmente, tudo que a gente tem ali na Vita, a gente faz tudo pensando no melhor para os nossos pacientes. Então, toda hora a gente está se atualizando, fazendo os nossos folders que a gente tem em conjunto com as nossas consultas, que facilitam muito na hora da orientação do paciente, de rinite, de refluxo, de tontura, zumbido, todas essas questões. E falar que a gente está à disposição para todas as afecções, doenças da cabeça e do pescoço, e que vai ser um prazer atender todo mundo aí na Vita Medicina Integrada. E qual que é o teu Instagram, pessoal? O meu é Flávia Klosterman, que é um KLOS, já vai achar lá, que acho que só tem essa, Flávia Klosterman _otorrino. A gente deixa ali também depois nos stories ali no Instagram. E eu gostaria de agradecer, então, vocês dois aí pela disponibilidade. A gente sabe que a agenda de vocês aí é bem corrida. Acompanhando no Instagram, a gente vê os posts ali, já começa cedinho, né? Então, muito obrigada por vocês terem se disponibilizado a vir até aqui, passar tanto conhecimento, né, tanta informação para as pessoas. É um prazer realmente receber vocês dois aqui hoje. Pessoal, agradecemos vocês também por terem chegado até aqui e assistido todo esse episódio conosco. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, seguir o canal, se inscrever no canal no YouTube e seguir o canal no Spotify. Certo, pessoal? Muito obrigado novamente e esse foi mais um episódio de Hora D Podcast. Tchau, pessoal.